Posso começar? Ô, Firmino, dá aquela bolsa preta para mim. Eu tenho que usar óculos, que eu já estou sem condições. Já bateu, já. Boa tarde aos senhores vereadores aqui da mesa, nobres vereadores aqui no plenário presente e todo o público que está aqui nessa tarde, sejam todos muito bem-vindos. E a todas aquelas pessoas que podem estar nos assistindo pelas redes sociais. Constatado a presença dos 3 membros, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Obra e Serviço Público do 1º período legislativo, da 1ª sessão legislativa da 10ª legislatura. Informo aos membros desta comissão e ao que nos assiste a recepção do projeto. Estamos recebendo aqui hoje, nestas comissões, o projeto de lei número 2155 de 2025, com a seguinte súmula: altera e inclui dispositivos na Lei Municipal 1437 de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa dos cargos comissionados e funções gratificadas da Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste e da outras providências, para estudo desta comissão e, posteriormente, parecer, senhores membros. E consulto os demais membros desta comissão se há algum relatório de matéria para apresentação ou qualquer manifestação por parte de vocês. No momento, senhora presidente, não tem, mas só quero fazer um comentário aqui sobre a Secretaria de Obras. Esse último final de semana eu estive na linha 110 Sul, em nome dessa comissão, que é um prazer, uma honra trabalhar com a Vossa Excelência. Eu estive ali verificando a instalação de 2 tubos ármicos, 110 Sul, substituindo 2 pontes de madeira. Eu quero aqui parabenizar o ex-vereador Vanjo, que é fruto do trabalho dele, que foi substituir 2 pontes de madeira por 2 tubos ármicos. Então, eu queria deixar esse registro aqui, que é fruto do trabalho do ex-vereador Vanjo da 110. Obrigado. Parabéns, vereador Eliseu, que esteve presente em visita em loco, representando esta comissão. Também quero deixar um agradecimento aqui para o secretário de Obras, da ponte que foi reconstruída na linha 15, Eliseu, que estava bem precária, caindo, na verdade, e o prefeito Gino e o secretário foi lá e refez essa ponte o mais rápido possível. Quero só agradecer e não há outra observação. E voltando aqui, presidente, dá licença um pouquinho. Voltando aqui, quero parabenizar o trabalho do secretário de Obras, que está fazendo um ótimo trabalho. Isso aí já falei com ele, pode contar comigo, nós estamos juntos para a melhoria do nosso município. Obrigado. E também eu quero ressaltar que nesta manhã, no uso e atribuições dessa Comissão de Obras e Serviços Públicos, estive presente na linha 38 Sul, averiguando a linha. Também estive na 05 Sul, onde visitei as associações de produtores rurais, assim como estive também pela manhã na linha 25, na associação ali, onde acabamos de entregar um maquinário e fomos lá ver o trabalho, o fruto do nosso trabalho. Também estive na linha 09 Norte, visitando a Associação Nova Esperança, porque eu acho de suma importância estar acompanhando o trabalho do produtor rural, vendo as necessidades e vendo o fruto do nosso trabalho também, né, Eliseu? Que foi lindo, né, o Fábio? A gente vê
ele escolhendo o café com a máquina. Foram 7 máquinas entregues pela vereadora Ana Paula. Então, é uma honra a gente estar vendo esse fruto do nosso trabalho. E eu quero agradecer de coração você, William, e você, Eliseu, que estão fazendo um ótimo trabalho junto a esta comissão. E isso é importante para a população ver que todos os vereadores estão empenhados em suas atribuições. E, não havendo mais matéria a ser deliberado, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião da Comissão Permanente de Obras e Serviço Público e, mais uma vez, agradeço a todos que estão presentes nesse plenário. Sim. Boa tarde aos senhores vereadores e o público presente e os que nos assistem através das redes sociais. Constatada a presença de 3 membros, declaro aberta a 10ª reunião ordinária de Comissão Permanente de Finanças e Orçamento, do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Informam os membros desta comissão e o que nos assiste, recebemos a recepção do projeto de lei 2153 de 2025, com a seguinte súmula: criar as gratificações para os coordenadores da equipe estratégica de saúde da família, gratificação de coordenação da acompanhamento e lançamento de todos os sistemas do SUS, gratificação e mobilização ortopédica para os técnicos de radiologia e de outras providências. E o projeto de lei 2154/2025, com a seguinte súmula: criar a gratificação de lançamento contábeis e conciliação bancária, gratificação da topografia e regularização fundiária, gratificação da sala de certidão coletiva de dados para emissão do novo RG. E o projeto de lei 2155 de 2025, com a seguinte súmula: alteração e incluir dispositivos na Lei Municipal 1437 de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa dos cargos comissionados e de funções gratificadas da Prefeitura Municipal de Nova Brasilândia do Oeste e de outras providências. Para o estudo dessa comissão, posteriormente, parecer. Consulta os demais membros dessa comissão se há algum relatório de matérias para apresentação ou qualquer manifestação por parte dos demais membros. Sem manifestação, senhor presidente. Excelentíssimo senhor presidente, esta vereadora, ela opina que esses projetos fiquem na comissão para estudo.
até mesmo que são projetos que alteram leis. E toda a alteração de lei, ela deve ser cuidadosamente estudada. E também eu gostaria de solicitar que o secretário legislativo encaminhe todos esses projetos de funções gratificadas para a assessoria jurídica da Casa, para que ela emita parecer jurídico em todos os projetos, tá? Com embasamento já da lei que está alterando, ela busca na lei vigente essa alteração, se é legal, se ela é ilegal, e um parecer assim minucioso para que esta comissão, ela, com base neste parecer, ela prossiga os seus estudos. Muito obrigado. É isso, senhor presidente. Não havendo mais matéria a ser deliberada, agradeço a presença dos vereadores presentes, dos membros dessa mesa, e declaro encerrada a presente reunião de Comissão Permanente de Finanças e Orçamento. Boa tarde aos senhores vereadores e público presente e que nos assiste através das redes sociais. Constatada a presença de 3 membros, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Justiça e Redação do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Informo aos membros desta comissão e aos que nos assistem a recepção dos projetos de lei número 2153/2025, com a seguinte súmula: cria as gratificações para os coordenadores da equipe de estratégia de saúde da família, gratificação de coordenação do acompanhamento e lançamento de todos o sistema do ESUS, gratificação de imobilização ortopédica para os técnicos de radiologia e de outras providências. Também, projeto de lei número 2154/2025, com a seguinte súmula: cria gratificação de lançamento contábeis e conciliação bancária, gratificação de topografia e regularização fundiária e gratificação da sala do cidadão, coleta de dados para a emissão do novo RG. Também, projeto de lei número 2155 de 2025, com a seguinte súmula: alteração e inclui dispositivos da Lei Municipal número 1437 de 2019, que dispõe sobre a organização administrativa dos cargos comissionados e funções gratificadas da Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste e de outras providências, para estudo desta comissão e, posteriormente, parecer. Consulto os demais membros dessa comissão se há relatório de matérias para apresentação ou qualquer manifestação por parte dos demais membros. Vereador Lino. Sem apresentação de relatório, presidente. Ok. Vereadora Silvana.
Sem apresentação. Vamos estudar esse projeto, vereador. Vamos estar passando para o jurídico, estar estudando. E na próxima sessão a gente dá um parecer. Ok, obrigado aos vereadores. Não havendo matéria a ser deliberada, agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião da Comissão Permanente de Justiça e Redação. Podemos? Boa tarde aos senhores vereadores e público presente e aos que nos assistem através das redes sociais. Constatada a presença de 3 membros, declaro aberta a 10ª reunião ordinária da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social, do 1º período legislativo da 1ª sessão legislativa da 10ª legislatura. Informo aos membros desta comissão e aos que nos assistem a recepção dos projeto de lei número 2153/2025, com a seguinte súmula: cria gratificações para os coordenadores de equipe de estratégia de saúde da família, gratificação de coordenação dos acompanhamentos e lançamento de todos os sistemas do ESUS, gratificação de imobilização ortopédica para os técnicos de radiologia e das outras providências. Projeto de lei número 2154/2025, com a seguinte súmula: cria gratificação de lançamentos contábeis e conciliação bancária, gratificação de topografia e regularização fundiária, e gratificação da Sala do Cidadão, coleta de dados para emissão de novo RG. Projeto de lei 2155/2025, com a seguinte súmula: alteração e inclui dispositivo na Lei Municipal número 1437/2019, que dispõe sobre a organização administrativa dos cargos comissionados e funções gratificadas da Prefeitura de Nova Brasilândia do Oeste, das outras providências, para estudo dessa comissão e, posteriormente, parecer. Consulta aos demais membros desta comissão se querem se manifestar acerca de algum assunto. Boa tarde a todos. Boa tarde, senhora presidente. Boa tarde, vereador Arísio. Os 3 projetos mencionados pela senhora presidente continuam em estudos por essa comissão, então não há nenhum parecer favorável para que esse projeto seja pautado ainda hoje e que continue ainda em estudo por essa comissão. Sim. Favorável, senhora presidente. Não havendo matéria a deliberado,
Agradeço a presença de todos e declaro encerrada a presente reunião da Comissão Permanente de Educação, Saúde e Assistência Social.
Boa tarde, senhores vereadores, público presente, os que nos acompanham pelas redes sociais, sejam todos bem-vindos. Agradecendo aqui a presença do assessor do deputado Cássio Góes, o assessor Bismarck. Também quero aqui registrar a presença do assessor do deputado Marcelo Cruz, o assessor Flávio, ao Gilberto, que estava presente também, do Ismael Crispim. É uma satisfação e alegria tê-los conosco nessa casa. Constatada a existência legal do quórum, em nome do povo e com a proteção divina, declaro aberta essa 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Em reverência à Escritura Sagrada, peço a todos que se coloquem em pé e solicito ao vereador William que faça a leitura de um texto da mesma. Oi. Boa tarde a todos, boa tarde ao público que nos assiste e público presente. Vamos estar lendo João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira e deu seu Filho unigênito, para todos que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém. Obrigado, vereador William. Quero aqui também registrar a presença da minha irmã, que está nos visitando em Nova Brasilândia, lá de Campo Verde, Mato Grosso. E solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ordem do dia. 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura, 21 de abril de 2025, às 16 horas. Lido, presidente. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura da ata da 10ª sessão ordinária do primeiro período legislativo, da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Constatada a existência legal do quórum, em nome do povo, sob a proteção divina, o presidente declara aberta a 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Logo, o vereador Eliseu Almeida faz a leitura do texto bíblico do Salmo 37, 23, 27. E conformidade com o regimento interno, em seguida, o secretário faz a leitura da ordem do dia. Leitura e discussão da ata da sessão anterior. O secretário faz a leitura da ata da 10ª sessão ordinária, realizada no dia 17 de abril de 2025. Logo, o presidente coloca a mesma em discussão e votação, declarado aprovada por todos os vereadores presentes. Leitura do expediente recebido. Mensagem número 148, 2025, 150, 2025, 151, de 2025, 152, 2025, do Poder Executivo. O ofício 02, 2025, do vereador Eliseu Almeida. Lido o expediente recebido, os membros da mesa diretora se manifestam favorável, os mesmos. O intervalo regimental, o presidente declara suspensa a sessão ordinária para a inscrição dos oradores. Os oradores, ao reabrir a sessão, o presidente passou a palavra por 10 minutos, com direito a partes, aos seguintes vereadores: Ana Paula Alves Pereira Capelli. Em discussão e votação da matéria da ordem do dia, por questão de ordem, o vereador Jocelino Sagler solicita que entre na ordem do dia o projeto de lei número 2151 de 2025, com a súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para o recurso vinculado no orçamento vigente da Secretaria de Obra e de outras providências. Logo, o presidente coloca o pedido do vereador em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes. E, em seguida, coloca o projeto de lei 2151 de 2025 em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Por fim, por questão de ordem, a vereadora Ana Paula Alves Pereira Capelli solicita que entre na ordem do dia o projeto de lei 2147 de 2025, com a súmula, dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para o recurso vinculado no orçamento
vigente da Secretaria Municipal de Educação, SEMED, e de outras providências. Logo, o presidente coloca o pedido da vereadora em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes, e em seguida coloca o projeto de lei 2147/2025 em discussão e votação, declarado aprovado por todos os vereadores presentes. Questão de ordem, encerramento da sessão. Não havendo mais ser deliberado, o presidente agradece a presença de todos e declara encerrada a 11ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura. Não havendo mais a ser lavrado, na presente ata, segue a mesma, após lida e discutida e aprovada, segue assinada pelos membros da mesa diretora e os demais vereadores. Lido, presidente. Passa a referida ata em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Declaro aprovada a ata por 9 votos a 0. Solicito ao senhor secretário que faça a leitura do expediente recebido. Ofício 05 de 2025. Excelentíssimos senhores vereadores, com os cordiais cumprimentos dessa mesa diretora dessa Câmara Municipal, encaminhamos o projeto de lei número 2156 de 2025, com a seguinte súmula: alterar a lei 1571 de 2025 e de outras providências para o análise ou posterior votação em plenário, sendo que apresentamos para o momento, elevamos as nossas considerações, estima e apreço. Jonathan Souza Andrade, presidente, Silvana Olensky, vice-presidente, e William de Oliveira Novaes, primeiro secretário. Ofício 06 de 2025. Com os cordiais cumprimentos da mesa diretora dessa Câmara Municipal, encaminho o projeto de lei da Resolução 04/2025 com a seguinte súmula: dispõe sobre a alteração da Resolução 03/2023 da Câmara Municipal de Nova Brasilândia do Oeste e de outras providências para o análise e posteriormente votação ao plenário, sendo que apresentamos para o momento, elevamos as nossas considerações, estima e apreço. Atenciosamente, Jonathan Souza Andrade, presidente, Silvana Olensky, vice-presidente, e William de Oliveira Novaes, primeiro secretário. Lido, presidente. Os membros da mesa são favoráveis aos expedientes recebidos? Sim, presidente. Sim, senhor presidente. Declaro suspensa a sessão por 5 minutos para inscrição dos vereadores no livro dos oradores.
Declaro reaberta essa sessão e passo a palavra, nesse momento passo a presidência para Silvano Olensky. Nesse momento, passo a palavra ao vereador Jotinha por 10 minutos com direito à parte. Pessoal, boa tarde a todos, novamente, né? Quero aqui cumprimentar todos os vereadores, também o público presente. Hoje eu venho à tribuna para falar sobre os eventuais que saíram ao meu respeito, né? E é um site, relatando sobre a questão da criação do procurador. E me comparando com a gestão anterior, presidente anterior. Só quero explanar, para deixar bem claro para a população que está nos acompanhando, que a forma que foi feita uma contratação de uma empresa na gestão passada, que foi o que o Ministério Público pediu para revogar essa questão, foi de forma errada. O que estamos tentando fazer aqui é criar um cargo de procurador, ou advogado-geral, ou assessor jurídico, que vai estar ajudando no desempenhar da própria Casa de Leis. Eu tenho aqui, o vereador Eliseu, que vocês podem abrir o portal da transparência do município de São Miguel. Tem 2 comissionados fazendo a parte de assessoria jurídica, de advogados, também em Rolim de Moura, também em Cacoal. Então, é sim necessário que uma mesa diretora tenha sim um procurador ou um advogado-geral que possa ser de confiança para que a gente possa ter um respaldo maior. E quero dizer aqui para vocês que jamais esse cargo que está sendo criado vai tirar as atribuições da advogada, e sim ter mais um cargo técnico para que 2 cabeças pensem melhor que uma. Essa é a nossa função, para que a Casa de Leis possa andar da melhor forma. Então, talvez foi muito equivocado da parte de quem fez a matéria de ter explicado da forma que foi feita. Aqui está sendo criado um cargo e não contratando uma empresa. Então, antes de publicar qualquer empresa, eu peço que o dono do site possa vir até a mim, que eu irei explanar, sem problema nenhum. Eu estou aqui como presidente dessa casa para sanar todas as dúvidas de todas as pessoas. Então, eu estou aberto aqui da segunda a sexta, das 7 horas da manhã até as 13 horas. Sabia, Firmino? Aí é complicado, né? Então, assim, às vezes saem algumas matérias que às vezes sai sem informação. Então, assim, o que eu peço é que, antes de publicar, procure a saber de que forma está sendo feita. Porque, às vezes, acaba sendo injusto com a minha pessoa. Uma parte, senhor presidente. Sim, Firmino. Interessante aí o que o senhor falou, a situação do procurador, de mais um profissional na área jurídica para estar auxiliando esse trabalho da casa. Sabemos que a Câmara de Vereador já tem uma advogada que auxilia os trabalhos, mas é importante esse cargo que está sendo proposto para apreciação dos nobres colegas, que é mais um na área jurídica, para estar analisando todos os projetos, para evitar qualquer equívoco de matéria tramitada nessa casa. Parabéns pela atitude e louvável da parte do senhor a preocupação de tramitar nessa casa somente projetos pautado na legalidade, na lei, e ter mais um aí para ajudar a filtrar todos os projetos adentrados nessa casa. Sim, certo. E antes que saia mais outra matéria também, né, porque é normal sair matéria na Nova Brasilândia, estamos sim tendo um projeto que hoje vai dar uma valorização para os funcionários efetivos da casa, que existia uma gratificação para cada um deles. Estamos retirando essa gratificação e incorporando no salário base, para que futuramente eles possam se aposentar com um salário legal e que eles mereçam, porque
as atribuições que eles fazem, hoje o vereador William, é de grande valia dessa casa, porque sem os efetivados dessa Casa de Leis, nada roda. Então, todas as atribuições que todos os servidores fazem aqui dentro dessa Casa de Leis é de grande valia para a casa e para o município. Parte, senhor presidente. Sim. E deixar bem claro, né, para a população que isso não é um aumento de salário, sim tirando o mesmo valor que já era repassado para eles, porém incorporado no seu salário, né? Exatamente, vereador. E parabenizar pelo, supostamente, aí a criação, se Deus quiser, de mais um procurador, mais um advogado que seja, que não seja só, que isso não é interesse só do presidente, né? É respaldo para cada vereador aqui, com seus projetos de lei, possa estar amparando a gente na lei, que aqui é o que a nossa intenção é fazer o melhor. Não para nós, mas sim para a população de Nova Brasilândia. Obrigado. Exato. E só novamente frisando, não estou aqui tirando nenhuma atribuição da advogada que exerce o cargo aqui. E sim, só reforçando, né? E sim, a gente criar um cargo da área jurídica, como explanou o vereador, para que a gente possa ter um respaldo maior. E como diz o ditado, 2 cabeças pensam melhor que uma. E no mais, muito obrigado. Sim? Nos próximos 6 meses, o senhor já tem uma meta. Sim. Que a prefeitura realmente vai consolidar. Sim. Ou, a partir do segundo semestre, por outros anos, para os demais servidores também. Sim. É interessante para as próximas, pensar nessa meta para os próximos anos. Uhum. Obrigado. Principalmente o mais próximo possível. Sim, Marcelo, obrigado pela observação. Todos os servidores aqui são prova. Antes de eu pensar em criar esse projeto, eu conversei com todos os servidores. Todos os servidores. E sim, conversei com do ensino fundamental, que são efetivados da casa, que nesse primeiro ano a gente tentaria ajudar os agentes administrativos. E sim, que o ano que vem, com a arrecadação subindo do município, por que não também ajudar os efetivados do ensino fundamental. Então, quero assim parabenizar, obrigado pela observação, e no mais, muito obrigado. Nesse momento, devolvo a presidência para quem lhe é de direito. Peço ao senhor secretário que faça a leitura das matérias a serem deliberadas para darmos continuidade à ordem do dia. Não há matéria a ser deliberada. Leia do presidente. Excelentíssimo senhor presidente, eu solicito que coloque na ordem do dia o projeto de lei 2146 de 2025, que autoriza o Executivo Municipal a realizar convênio com a Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, APAI, de Nova Brasilândia do Oeste, e da outras providências. Coloco o pedido da vereadora Ana Paula em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se coloquem em pé. Declaro o pedido da vereadora Ana Paula aprovado por todos. Coloco o projeto de lei 2146 de 2025 em discussão. Discussão, senhor presidente. Sim. Esse projeto de lei é um projeto de R$100 mil destinado à APAI através da assistência social do município de Nova Brasilândia. É um recurso proveniente da deputada federal Silvia Cristina,
onde esse projeto é de suma importância para a PAI do município de Nova Brasilândia, uma vez que terá atendimento com um psicólogo pago no valor de R$ 26.000, 10 parcelas de R$ 2.600 para um psicólogo e atender às necessidades dos alunos da PAI. Também terá uma contratação de uma assistente social, 13 parcelas de R$ 2.000 para ajudar. E isso ainda é pouco perante do que a PAI necessita. Também é importante a gente saber o que está votando aqui hoje. Nós estamos votando para aquelas crianças ter mais gêneros alimentícios. Também materiais didáticos pedagógicos. E também vai ser gasto em acessibilidade, uniformes. Todo mundo sabe que é difícil hoje ficar dando patrocínio. Então, esse projeto vai atender às necessidades de uniforme também. R$ 22.478. E gastos com outros profissionais, que é de suma importância esse atendimento, principalmente que nós sabemos que temos enésimas peculiaridades dentro da PAI. 52 mil, vereadora Silvana, vai ser gasto com outros profissionais que a PAI necessita. Então, ele é um projeto de suma importância para aqueles alunos. Discutido, senhor presidente. Após discutir, coloque em votação. Eu votei, não foi meu voto. Declara aprovada por 9 votos favoráveis. Excelentíssimo senhor presidente, solicito que coloquem na ordem do dia o projeto de lei 2156, que altera a lei 1571 de 2021 e dá outras providências. Coloco o pedido da vereadora Ana Paula em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se coloquem em pé. Declaro o pedido da vereadora Ana Paula aprovado por todos. Coloco o projeto de lei 2156/2025 em discussão. Discussão, senhor presidente. Sim. Eu costumo enaltecer os pareceres jurídicos, que eles estudam um pouco mais profundo do que nós que não temos a faculdade de Direito. Então, vereador Eliseu, eu estudei minuciosamente o parecer da doutora Ana Cláudia Castelo Branco Vanist. E a doutora, ela optou por um parecer favorável, e o que me chamou a atenção também é que ela destacou a lei orçamentária, que eu prezo que nós não podemos votar nada que ultrapassa os limites, os tetos. E aqui ela colocou dentro das possibilidades respeitada do impacto financeiro, bem como respeitada também dentro do seu parecer as atribuições do cargo de servidores efetivos. É uma advogada que tem muitos anos de experiência na casa e ela cumpre e trata o parecer como opinativo em caráter técnico, que não impede sequer a aprovação do mesmo. Então, nesse sentido, ela deu exemplo aqui do Supremo Tribunal Federal, que eu também tenho maior respeito por todos esses pareceres que têm esse embasamento da lei maior. Então, esse projeto tem um parecer favorável da advogada da casa, que se não tivesse, Silvana, eu estaria contra. Porque tem que ter o parecer jurídico.
porque devemos votar dentro da ética da moralidade. Então, com base no parecer da doutora, eu estendo a minha discussão e o meu voto. Discutido, senhor presidente. Também vale ressaltar que todos aqueles projetos que são de aumento salarial, valorização do servidor, tem meu respeito, tem meu apoio, porque os servidores, eles devem ser, em todas as instâncias, respeitados e valorizados. Não adianta tapinha nas costas, se quando você tem a oportunidade de valorizar, você não valoriza. Servidor valorizado trabalha mais feliz. Inclusive, presidente, eu quero te parabenizar, porque vai estar, sim, com o teto maior do que o executivo. E que isso sirva de exemplo para os demais prefeitos de Rondônia, para também outras câmaras, que o servidor de carreira tem que ser valorizado. Já tive na briga com muitos aí, até em greve. Então, é o momento da gente reconhecer o valor realmente do servidor. E também, numa outra oportunidade, gostaria que estendesse para as outras classes, vigilante, dentro das possibilidades orçamentárias. Parabéns por estar tão novo como gestor, valorizando o servidor de carreira, que muitas pessoas gostam de valorizar só comissionados. E eu sou a favor de valorizar com esse projeto o servidor de carreira. Discutido, senhor presidente. Obrigado, vereadora Ana Paula. Após discutido, coloco em votação. O meu deu falhado aqui. O do Lino não falha nunca. Declaro aprovado por 9 votos favoráveis. Só um minuto, senhor presidente, que eu gostaria de colocar outro na pauta. Sim. Também gostaria de solicitar que entrasse na ordem do dia o projeto de resolução número 004 de 2025, que dispõe sobre a alteração da resolução número 03 de 2023, da Câmara Municipal de Nova Brasilândia do Oeste e da outras providências, que é o auxílio saúde dos servidores. Coloco o pedido da vereadora Ana Paula em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Os favoráveis permaneçam sentados e os contrários se coloquem em pé. Declaro aprovado o pedido da vereadora Ana Paula aprovado. Coloco o projeto de resolução número 004/2025 em discussão. Não havendo discussão, coloco em votação. Rapaz, o Lino é... O Lino é um flash, mano. É possível. Declaro aprovada a resolução 04/2025, aprovado por 9 votos favoráveis. Não havendo matérias a serem deliberadas, agradeço a presença de todos os vereadores, as demais autoridades, ao público presente, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, e assim declaro encerrada a 12ª sessão ordinária do primeiro período legislativo da primeira sessão legislativa da 10ª legislatura.